Boa noite a todos. A maioria já nos conhecemos, não é verdade? E aqueles que não conhecemos, muito prazer. E mais uma vez vamos pedir ao Pai que nos abençoe, nos proteja e nos conduza, não só nesse momento, no dia de hoje, como em toda a nossa caminhada. Então, Jesus, como falou nossa companheira e irmã, Jesus, como é bom falar de Jesus, né? E saberemos muito de Jesus? Quem já não ouviu falar de Jesus, não importa a religião que teve, desde que seja denominada cristã. E mesmo as que não forem cristãos, conhecem Jesus como profeta, Jesus como aquele que marcou a divisão na nossa vida. Antes e depois dele, marcou a história. Jesus, aquele nosso irmão e mestre. Todos nós, desde criança, ouvimos falar dele, mas nenhum de nós conhecemos realmente Jesus, porque as informações que temos a respeito desse nosso irmão e desse nosso mestre é aquela de os livros que trazem a palavra de alguém, a escrita de alguém, mas a nossa doutrina nos traz mais. A nossa doutrina nos fala mais de Jesus, nos mostra quem Ele é e como chegaremos a Ele e com Ele ao Pai. Jesus é aquele ser espiritual que nós não temos como descrever a não ser sentir o seu amor, a sua vibração. Não importa se ele tem olhos azuis, verde, preto, se ele é branco, se ele é negro, porque Jesus, aquelas pessoas que não o conhecem como o irmão, o mestre, o ser superior que ele é e de luz, querem discutir de onde ele veio, como ele era, como ele deixava de ser. Existiam épocas aí dizendo que ele não existia, que era um mito. Existiam conversas que ele, por ser vindo do Egito, outros que veio que ele era hebreu, que era isso, que era aquilo, e que era branco, que era preto, que era, só faltava ser amarelo. Todas essas coisas foram que não conhecemos Jesus. Mas nós espíritas sabemos quem ele é. Primeiramente, ele é nosso irmão. Nosso irmão mais velho. Em Cristo estamos como irmãos, junto com Ele, irmãos com o Pai. Quem não tem irmão mais velho aqui, ou quem é o irmão mais velho? Que nem eu sou a irmã mais velha, né? Então tem um monte de irmão, gente que tem irmãos, um mais velho, mais novo, mas sempre tem aquele irmão que cuida. Jesus é esse irmão que cuida de nós. Ele é o irmão mais velho. Eu me recordo da minha infância que eu gostava de cuidar dos meus irmãos. Eu cuidava deles, da roupa, da escola, do dever. Mamãe tinha que trabalhar e eu tinha que fazer a minha parte desde pequena. Levar meus irmãos à escola junto com eles. Assistir na classe se eles estavam bem, porque eu era a irmã mais velha. Era não, sou ainda. E até eles crescerem, quando tinham problemas, quem que eles vinham falar? Primeiro comigo, para depois passar a informação para a mamãe. Ou para o papai. Para eles não levar a bronca tão, né? Porque se eles fossem direto, ai meu Deus do céu, então eu tinha que chegar, eu era aquele intermediário. E é isso Jesus conosco. Ele é o nosso irmão mais velho, onde nós temos enxurrada de problemas, de dúvidas, de questões, e nós levamos a Ele, e Ele leva ao Pai. Porque a Ele nós chegaremos ao Pai mais rápido. Porque é com Ele que nós conseguimos nos conectar melhor, porque nós, não que nós não sentimos o Pai Criador, nós não sabemos ainda o que é esse Pai. Que a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos nos diz o que é Deus e não quem. Porque se fosse quem, ele seria como nós, então seria Deus. Então Jesus é esse link, essa ligação direta com cada um de nós e com o Pai. Eu, fazendo esse nosso estudo, eu busquei fazer muitas coisas. Peguei desse livro, não sei se vocês conhecem, não é propaganda, mas é que o livro estava comigo. Mas é bom fazer propaganda espírita. É o livro de Joana de Ângeles, Jesus e Vida. É bom ler, viu, gente? É tão lindo. E ela vai falar de Jesus, do que, como nós seguimos a vida através dos ensinamentos desse irmão e mestre. Porque o irmão é aquele que abraça, que ouve, que é paciente. O mestre é aquele que assiste, ouve e ensina. Então todos nós temos essa coisa maravilhosa de termos Jesus conosco.
Mas Joana de Ângeles, antes desse prefácio desse livro, que foi psicografado em Salvador, no dia 5 de maio de 2007, pelas mãos abençoadas de Divaldo. E ela, no prefácio, ela fala, primeiro, que todos esses séculos de conquistas que a humanidade teve, todo esse manancial de conhecimentos científicos e tecnológicos para ajudar a humanidade, que deu muito conhecimento à humanidade, orientou-nos, fortaleceu-nos, mas ao mesmo tempo nos manteve cegos. Porque o monstro da guerra ainda continua. A fome, o desperdício, as enfermidades estão à solta no país, em todos os países do mundo. Não importa se são de primeiro ou de terceiro. A fome ainda anda solta no meio dos ricos e indiferentes. As descobertas extraordinárias que favoreceram o progresso da transformação da Terra, dos ensinamentos de como nos comportar, como ajudar, ao mesmo tempo, mantém um paralelo com aqueles que deixaram a moral de lado. Não se preocuparam com a moral, com o progresso moral, se preocupam com o progresso de um todo, mas não de si mesmo. A evolução do pensamento ético e psicológico, onde ensina todos nós a alcançar aquela maturidade do pensamento e das atitudes para conosco e com o próximo, são perdidos naquelas criações de leis, de comparações, onde ainda se criam leis para matar, como a pena de morte, a liberdade de aborto, ao mesmo tempo induzindo alguns até a se suicidarem. Muitas doutrinas de origem cristãs, elas ensinam uma religião deturpada no sentido de eu vou oferecer a você, a religião assim diz, tudo de bom. Faz com que você vai ser o superior se você ajudar, se você pagar, deturpa a mensagem, esquecendo a mensagem do Evangelho. Dá os gozos terrestres e os gozos do céu, desde que você faça ou prometa fazer alguma coisa. Esquecendo-se as coisas que temos que fazer de nós mesmos para com o próximo e as lições deixadas por Jesus. Mais ainda, falam do amor, da liberdade democrática. Esse amor que eles falam, deturpando o sentimento do amor como um amor sexual e não um amor fraterno, um amor de dedicação, um amor de irmão para irmão, filho, pai. Eles deturpam o amor com ideias, envolvendo nesse amor, nessas ideias, os vícios de todas as matizes. E passa que se nós vemos propagandas, a felicidade do casal e a bebida do lado, o fumo, a droga, o que seja. E é isso que são passados. Os divertimentos que se oferecem, muitas vezes, Joana nos diz nesse prefácio, que os divertimentos das famílias vão procurar lugares assim paradisíacos, vão passear. Nada melhor do que passear em família, só que as pessoas se perdem nesses lugares porque deixam de focar a família, o companheiro, a companheira, para olhar o companheiro do outro, para olhar a farra que estão fazendo. Ai, meu companheiro é muito quieto, não faz nada, eu não gosto. Ai, deixa ele no quarto dormindo, eu vou me divertir lá fora. Achando isso natural, por quê? Porque todo mundo faz. O que tem? Eu só vou me divertir, vou dançar com quem eu não conheço lá. É natural. E hoje um pequeno passo do natural, amanhã se torna normal. E as pessoas não veem como a pobreza, como a tristeza, como a necessidade do próximo. Nós não verificamos e não olhamos isso. Ela ainda fala que esses lugares fazem nos sentir mais egoístas, melhores, pensamos que somos melhores, porque eu posso ir nesse lugar. Ninguém pode, eu sou melhor. Internamente, aflorando o egoísmo interno de cada ser. E as leis? Ela ainda cita das leis criadas. São leis maravilhosas, lindas escritas, mas não cumpridas. Porque a lei, muitas vezes,
ela é favorecida para aqueles que estão no meio e fornecendo aquelas regras. Mas os que necessitam se aproveitar dessas regras estão deixando de lado para ser passando a mão na cabeça para aqueles que criam, para os governantes, para todos ligados à defesa e à política. Então a gente fala assim, meu Deus, o mundo está perdido. Aí ela fala, mas nem tudo está perdido. Nem tudo é lamentável e desesperador. Porque está nascendo há muito tempo espíritos de alto escalão, nobres em todo o mundo. Esses espíritos estão com todos nós. Não são as pequenas crianças, não, há muito que eles vêm vindo. Há muito que eles estão aqui. Porque o Pai não nos esquece, muito menos Jesus. Ela fala assim que a reencarnação desses espíritos nobres, como cientistas, que vêm fazer remédios, criar vacinas para ajudar, se dedicam, se esquecem de si mesmo para auxiliar aqueles que necessitam do auxílio na doença, no tratamento. Mestres abnegados que vão ensinar nas escolas onde não tem material, não tem material didático ou simplesmente um papel para se escrever. Vão lidar com crianças ou jovens que não querem saber de estudar, revoltados. Mas esses mestres que ninguém dá valor. Pensa que é simples um professor. E é, no entanto, um espírito que está ali para levantar a moral daquela criança que está se perdendo nos caminhos do mundo atual. Ela fala que em todos os meios da saúde, nos meios psicológicos, aquela montante de espíritos bons estão adentrando na medicina com a parte psicológica, onde ajuda a alma, não só o físico. Essa ajuda psicológica, entendendo os problemas do ser, auxiliando de dentro para fora. Tudo isso ela nos fala que todos os idealistas do mundo, do universo, que viram a vez e à frente de Jesus e de Deus Criador, todos eles estão em busca do crescimento de cada um e de nós mesmos. Vamos ver se eu passei direito isso. E Jesus, então, ela fala, o último parágrafo do prefácio dela, ela fala, em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas deste e de todos os dias tumultuosos. A sua é uma vida rica de lições que, observadas e seguidas, facultará o triunfo do ser humano durante o feliz périplo de sua reencarnação. E como eu sempre digo, eu até trouxe meu papelzinho, porque espiritismo não é só ensinamento moral, religioso e o levantar da alma para o melhor lugar. É também cultura, né, gente? Então, périplo, eu não sabia o que era essa palavra e acho que muita gente também talvez não sabe o que é. Então, eu peguei para mim saber, né? Périplo, navegação à volta do continente. Ou seja, o feliz périplo de sua reencarnação. O feliz retorno à vida, à Terra, da sua reencarnação, nosso retorno ao nosso globo, ao nosso continente, à nossa vida. Então, veja bem, Jesus, nele nós encontraremos a pedagogia. A pedagogia é aquela que tem regras, que orienta, que fortalece, que nos fornece os conhecimentos para ensinar. Então, Jesus ensina. E ele também traz as lições que ele fazia na vida que ele andou por aqui. Tudo que ele mostrou, todos os seus sentimentos, sua compaixão, seu amor. Então, Jesus repete os códigos soberanos das leis que ele viveu. Quais? O amor, a compaixão, a caridade, o perdão, ensejando mudanças profundas no comportamento. Então, Jesus nos pede o quê? Que vivamos como ele. E o que ele viveu? Ele, que é o amor verdadeiro, o puro amor, ele pede que amemos, que tenhamos compaixão, pratiquemos a caridade e o perdão, que isso vai causar mudança
no próximo? Vai. Mas primeiro em quem? Em nós mesmos. Porque se nós queremos ser felizes com Jesus, nós temos que buscar praticar o que Ele nos ensinou. Porque sem os ensinamentos dele, não seríamos nada. E o amor, o primordial, o amor, é a expressão divina que verte do alto em favor de tudo quanto existe, trabalhando pela felicidade espiritual da terra através das criaturas que hospedam na forma física. Ama, portanto, e relaciona-te com tudo e com todos, sem receio, oferecendo o que possuas de melhor. Dessa maneira, fluindo de paz, e nunca te sentirás sós. Porque se lembrarmos Jesus, ele na terra, quando aqui andou, ele era aquele ser que estava sempre em paz consigo mesmo. Era aquele ser que amava, que se dava com todos, se eram soldados, se eram do sinédrio, se eram pobres, se eram doentes. Para ele eram todos irmãos. Ele conseguia conviver com todos. Nós muitas vezes queremos conviver com vários, mas porque aquele fala, aquela pessoa não é muito boa, ou aquela lá está interessada, aquele lá fala mais do que, né? Tem uma língua solta. E aí nós queremos nos aproximar daquele ser, queremos ser amigos daquele ser, mas nós nos barramos pela opinião alheia. Nós paramos porque o outro não quer, porque o outro nos induz a não fazer. E muitas vezes a gente para. Quem não para de noite e fala, poxa, eu podia ter falado para ela aquilo, mas alguém ia falar para mim que estava errado. Ou, eu podia ter dado a minha opinião com carinho, mas as pessoas iam me tomar errado. Se você está em paz, se você está fazendo certo, se você está amando, porque nós não devemos criticar, porque não queremos receber crítica, porque Jesus não nos criticou nunca. Ele nos ensinou, nos orientou, nos guiou e, acima de tudo, nos amou. Então, procuremos fazer o mesmo. E tomado de compaixão pela sociedade injusta, infantil e perversa dos seus dias, muitas vezes Jesus deixou-se conduzir pela compaixão, graças à qual amou sem reservas, entregando-se em regime de doação plena, a fim de que a vida moral predominasse em todos os comportamentos sociais e humanos. Toma-o como exemplo e tem compaixão, quando possas aplicar outro sentimento, porque compaixão é vida. Então aqui Jesus, como mestre, ele nos fala, tenha compaixão. E como irmão, ele nos mostrou como. Ele teve compaixão de Judas. Ele na cruz teve compaixão daqueles que o crucificaram, pedindo ainda ao Pai que os perdoasse. Ele não guardou mágoa de ninguém. Ele não saiu, estou depressivo porque ninguém me ama, ninguém me quer. Nós, quando a gente ama ou crê que ama alguém, nós queremos esse amor de correspondência igual. Aí a pessoa não trata, né, que a gente, ai, coisinha linda, vem cá, e abraça, e beija, e faz. E a pessoa só fala, Aí nós falamos, poxa, não me ama. Eu estou dando o meu amor, que tristeza. E aí a gente se derrete, chora e cai na depressão porque não é amada. Ou senão, tá de paixão por alguém. Ai, faz tudo para agradar aquele ser, para ver se chama atenção. Se aquele ser vem a você, se ele te vê ou se ela te enxerga. E aí a pessoa não enxerga, a pessoa se mata. De tanto chorar, por quê? Eu amo, é isso, amar. Eu amo, eu faço tudo, eu larguei de fazer tudo o que eu gostava. Em amor. Não, a gente nunca deixa de fazer o que gosta. Jesus não deixou de fazer o que ele gostava. Quer ensinar, era ensinar a lei de Deus, era ensinar como amar, era ensinar a respeitar todo mundo, era ensinar a viver e conviver com todos. Ele não deixou de fazer assim. E quantos lhe apontaram os dedos? Quantos o julgaram? Um dia fazendo a meditação,
no nosso estudo, que nós fazemos o estudo e depois temos um tempo de meditação. E nós nos concentramos assim no silêncio, né? E aquele dia fazendo concentração, quando eu me envolvi no meu estado assim, de concentração, quiet, comecei a orar, de repente eu vi um quadro na minha frente, um quadro mental, que a gente vê quando está meditando, a gente vai para jardins, a gente vai para o oceano, a gente está lá com Jesus, que eu faço, eu vou assim. Eu não tenho pudor de falar não, que eu vou me encontrar com Jesus e vou mesmo. Porque ele é meu irmão. E ele me recebe quando eu quero. Tem gente que fala, ai, eu sou tão inferior para encontrar com Jesus. Calma, gente. Nós somos inferiores, não, nós somos irmãos de Jesus. Ele é nosso irmão, ele nos recebe. Fala, Jesus me dá a mão, você faz assim, você sente ele segurando a sua mão. Porque ele está ali para nós. Ele não é longe, não está lá longe, num pedestal, não, ele está aqui, agora. E eu estava fazendo essa meditação e nós estávamos estudando a respeito dessa diferença do envolvimento a casa espírita, as pessoas que não gostam, ou dos irmãos infelizes espirituais, que sempre envolve um ou outro na casa. Então nós estávamos conversando sobre isso, era um estudo. E na hora da meditação, assim, eu fechei meus olhos, abri meu coração e de repente eu vi aquele quadro. Eu vi um Jesus meio agachado, quase ajoelhado, com uma cruz no ombro, carregando aquele peso. Me chocou na hora, porque eu vejo Jesus assim, bonitinho, sorrindo sempre para mim. Nunca vi ele isso desde criança. Sempre vi um Jesus feliz, um Jesus em paz, um Jesus completo. E isso é que me dá força de continuar, tentar ser melhor, quando eu vejo esse Jesus lindo. Esse meu irmão mais velho que me afaga, que me abraça, que me envolve. Então eu vi esse Jesus, eu falei, meu Deus, que é isso? Pensei, né, um pensamento, conversando com a minha tela mental. Aí ele se levanta de repente, e aí eu vejo ele lindo. Ele fala, isso é para mostrar que eu também fui criticado, fui açoitado, fui escorraçado de todas as maneiras, mas ainda estou de pé. Aquela é a figura de quem queria me ver daquele jeito. Aquela é a expressão daqueles que não sabem ainda amar. Mas eu sou assim. Eu sou forte, verdadeiro e amo. Tenha compaixão e piedade para que aprendas a amar. E aí continuei com a meditação, mas só isso já me encheu assim de, sabe, de paz interior, de saber que a gente pode chegar lá, como ele diz, todos chegaremos. Então vamos ter, e como vamos tomar ele como exemplo dos de Joana, porque se a gente tem compaixão, principalmente devemos ter quando outros sentimentos nos atingem. Que sentimentos são esses? O do egoísmo, o da inveja, o da indiferença. Todos nós temos ainda essas sementes dentro de nós. Nós queremos ser melhores, nós queremos trabalhar melhor, mas ainda temos essas sementes. Então, quando a gente tiver, tenhamos compaixão de nós mesmos. Quando a gente vê um amigo, né, a gente está trabalhando, lutando para ter um trabalho melhor e não consegue. Aí vem chega do Brasil, faz um mês, consegue um trabalho melhor que o nosso. Aí tem a pessoa que fala assim, poxa vida, mas que sorte, não? Chegou e já tem um trabalho melhor que nós. Eu lembro do meu marido, né? Quando ele chegou, nós logo nos conhecemos, nos casamos e ele, de 3 anos de América, já estava com os papéis legalizados, né? Aí o pessoal fala assim, mas que sorte a sua, né? Eu estou aqui há 15 anos, não tenho nada e você já teve. A pessoa não fala, ai que bom, que alegria, os parabéns. A pessoa pensa, por que ele tem e eu não tenho? E assim em todos os casos. Por que ela tem um trabalho melhor? Eu sou esforçada e meu chefe só olha para ele. Eu faço, meu trabalho nunca é bom. Porque a gente não vive, não troca esse sentimento ruim nosso pelo sentimento de compaixão para com o próximo. Se ele não nos entende, se ele não nos compreende ou não nos ama o suficiente, tenhamos compaixão. Porque nós viveremos em paz. Porque compaixão é vida. Nos diz Joanas de Ângeles. Compaixão também é irmã da benevolência.
Predispõe o espírito à ternura e à piedade fraternal, induzindo-o à ação mobilitante da caridade. Olha só, é a irmã da benevolência. E nos predispõe a ser ternos. Que nem as pessoas que visitam asilos, orfanatos, ou lugares de pessoas necessitadas, elas são tomadas dessa ternura impar, de segurar a mão do ser que ela não conhece, de acariciar o rosto de um velhinho que até está cheirando mal porque não tomou banho, mas ela não sente aquele cheiro, ela sente o quê? Aquele amor, aquela vontade de abraçar, de chorar, porque a ternura nos envolve, nos faz trazer, despertar em nós esse sentimento de benevolência, junto com essa compaixão que faz com que nós tenhamos pelo próximo. Porque um dia nós queremos que os outros tenham por nós também. Não vamos fazer para que recebamos, vamos fazer para aprender a receber, ou o sim ou não. Porque é muito importante e é isso que Jesus nos ensina. Como irmão, ele só deu a compaixão e o amor. Como mestre, ele mostrou como aplicá-la. Jesus, o sublime comunicador, cuja dúlcida voz inebriava de harmonia as multidões, viveu cercado sempre pelas massas, sofreu-as, compadeceu-se delas, mas não se deixou aturdir por sua insânia e necessidades. Logo depois de as atender, recolhia-se ao silêncio, fugindo do bulício a fim de penetrar-se mais pelo amor do Pai, renovando os sentimentos de misericórdia e de compreensão, a fim de que o cansaço que surge na barbúrdia não lhe retirasse a ternura das palavras e das ações. Isso nos lembra uma passagem muito linda que Amália Rodrigues nos conta no livro A Flores do Caminho, que ela conta que naquela manhã triste, com a vontade de desistir de tudo, o desânimo lhe batia na alma, porque ele não sabia mais o que fazer. E ele conversava com Jesus mentalmente, ele falava: mestre, o que eu faço? Eu não dou mais conta. Eu ajudo, eles me reclamam comigo. Eu faço, eles reclamam comigo. Eu tenho aqui leprosos que necessitam de ajuda e de cuidado. Eles mandam que eu jogue os leprosos longe. E quem fala isso tudo são irmãos que trabalham comigo. Se fosse um estranho que não conhece a minha causa, ainda eu entenderia. Mas são irmãos que estão a caminho comigo, nesta casa de amor. São irmãos que estão aqui, trabalhando comigo e vendo a necessidade do próximo. Mas eles falam: ah, aquele lá é um preguiçoso e você está ajudando. E outra coisa, lembre-se, o Sinédrio está de olho em você. Porque você está permitindo que aquelas mulheres de vida dúbia adentrem esse recinto. E ele falava com Jesus: como vencer isso? Eu não aguento mais. Outros então falavam: ah, você trabalha demais. Você já está virando um fanático, você só sabe trabalhar para cuidar do necessitado, você só cuida dessa casa. O que é isso? Você não tem mais tempo de fazer suas preleições, de falar conosco as obras do Senhor. E ele falava: mas as suas obras é isso, é a mão na massa. E eles não entendem, eu já estou desanimado. E ele sai para o jardim que ele costumava confabular com Jesus. Ele saindo, sentou-se embaixo de uma figueira enorme, onde ali o mestre lhe ensinava. E chorando a lágrimas pela situação, ele pega e vê, escuta a voz tão amiga se materializar na frente dele. Era Jesus. E Jesus lhes diz para que ele tenha a ternura, a compaixão, o amor, mas que acima de tudo silencie no meio desse barulho todo. Silencia a mente e silencia a língua. Silencia aquela vontade vibrante de escorraçar as pessoas, de se perder no turbilhão deles, de se envolver naquele clima. Silencie, entre em você mesmo, ouça a voz do Pai que te pede: caminhe, continue, ame. E Pedro, depois desse encontro, nos fala Amália Rodrigues,
chorou, se encheu de energia e força e continuou a sua trajetória de amor até o dia em que fora crucificado, como nós sabemos, de cabeça para baixo, no fim dos seus dias. E ele foi até o fim. Porque silêncio, gente, o silêncio não é só interno. A voz, nos diz Joana, é um instrumento delicado e de alta importância na existência humana. O ser humano deve utilizar-se do aparelho fônico na condição de instrumento precioso e de cujo uso dará contas à consciência cósmica que ele concedeu o admirável tesouro. Porque falar é um tesouro que nós não temos ideia do valor. Não temos ideia do valor e não temos ideia de como a gente se perde. Perde o tesouro e perde tudo. Quando a gente fala o que não deve. Quando não sabemos segurar a língua. Porque quando falamos, principalmente falamos mal, né? Que daí nós estávamos falando a fofoca a fraterna. Quando falamos da fofoca fraterna, ai, coitada, ela não sabe o que ela está perdendo. Ai, coitada, ela se veste tão mal. Ou, ai, ela fala demais. Ai, eu gosto da voz dela ou dele. Nós temos assim, não estou falando mal, não. Isso é verdade. Então, verdade não é fofoca. É a primeira desculpa que nós arranjamos, né? Verdade não é fofoca. Então, não estou fazendo fofoca. E a voz é esse instrumento que nós temos que aprender. Porque quando saiu o som da voz, se materializou, é porque antes passou por aqui e por aqui. Saiu do coração da mente e veio pela boca. Do coração para o cérebro manda sair. Então não é, ai, desculpa, eu falei sem querer. Não, já estava lá dentro, ó. Isso me recorda uma historinha real da minha vida. Que eu não sei se eu contei aqui, mas talvez, eu conto por aí, eu já não sei. Mas é de quando eu era pequena. E meu sonho, porque eu adorava Jesus desde pequena. Aprendi a amar Jesus desde pequena, a vovó me ensinava. Mamãe sempre foi muito devota de Jesus, eles eram católicos. E vovó me ensinava até a rezar em latim. Porque no meu tempo, vocês são muito jovens. Nós dois já podemos falar mais alguma coisa, né? Mas no meu tempo, a igreja católica era tudo em latim. E eu ia na igreja com vovó, com mamãe, pequenininha. E eu escutava e não entendia, então vovó falava latim. Ela era italiana e falava latim também. Então ela me ensinava. Então ela orava Ave Maria, o Pai Nosso, Salve Rainha, e o Domino Pobispo, e outras coisas mais lá, né? Que agora eu já não lembro. Mas ela falava tudo que assim, eu podia acompanhar a missa. Eu podia saber os steps da missa, porque ela me ensinava. E assim fui eu, queria ser eu era devota de Maria. E eu queria ser filha de Maria. Naquele tempo existia, não sei se ainda existe hoje, mas naquele tempo existia a filha de Maria. A gente usava uma fitinha. Então, quando você estava no primeiro estágio, era só a fitinha. No segundo, tinha a fitinha com uma medalhinha da feição de Maria. Era prata, você também lembra disso? Bronze e depois era de ouro. E eu queria ser filha de Maria. Era prata, bronze e ouro, E eu queria ser a filha de Maria. Eu falava, meu Deus, eu preciso. Porque filha de Maria era aquela que fazia o bem, que queria trabalhar com Jesus e para Jesus. Eu falava, meu Deus, eu preciso. Mas eu era criança, tinha 8 anos, eu não podia fazer nada. Eu precisava fazer a primeira comunhão primeiro. E no meu tempo, a primeira comunhão era com 10 anos só. Hoje eles fazem mais cedo, mas naquele tempo era 10 anos. Então eu fui pro catecismo, mas só que eu dava muito problema para minha mãe e pro meu pai, para minha avó. Porque meu avô e para minha mãe, e porque eu era terrível. Eu ia lá no catecismo e eles não queriam deixar fazer a primeira comunhão. Porque eu questionava demais. Eu questionava, por que Jesus... Eles não entendem esse negócio de Jesus ser pai e ser filho ao mesmo tempo. Essa Santíssima Trindade. Eu falo, não pode. Como ele pode nascer dele mesmo? Não dá. Como ele pode nascer e estar sendo Deus e estar aqui na Terra? Aí eles falam, porque o Jesus é fluídico, ele não é assim. E eles não sabiam me explicar e falavam assim para mim. Você vai crescer, você vai saber. Quando você crescer, você vai entender. E eu estou esperando crescer para me entender e vai. E vai. Chegou aos 10 anos, eu consegui, porque eles falavam da Virgem Maria. E eu, desde aquele tempo, e já não tive problemas com eles, lá tive problema até no meio espírita, quando eu era mais jovem, porque eu falava, Maria era virgem antes dela conceber Jesus. Ela sempre foi virgem de sentimento, de amor. Essa virgindade de sentimento puro
Quem é sentimento puro é virgem de sentimento. Mas fisicamente, ela antes era. Depois que ela engravidou, não era mais. E eu falava isso de criança, de menina. E a freira queria me estrangular, não queria já fazer. Foi terrível, gente. Isso é mentira. Mas eu aprendi a silenciar. E ficava aqui na ponta da língua, que mordia, que doía. Eu falei, eu vou tirar minha primeira comunhão porque eu quero trabalhar. Né? Porque para mim, religião era mais essa que eu conhecia. E aí fui. 10 anos, fiz a primeira comunhão. Antes eu tinha que confessar. Eu falava pro padre, eu não tenho pecado. Meu pecado é responder para minha mãe. Ele falava, quantas vezes você respondeu? Aí eu tinha que falar quantas vezes eu respondia na semana para ele me dar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, para mim rezar, porque esse era meu pecado. E ele falava, você tem que confessar toda semana. Eu confesso com Deus, com o Senhor não confesso. Você é homem, não é Deus? Aí era mais aquela moinha, né? Passou. Eles me aceitaram, nós vamos consertar essa menina, eles falavam para minha mãe. A gente vai consertar ela, porque ela tem muita fé. Nós vamos consertar. Ok, então me conserte. Fiz a primeira comunhão. Consegui o que eu queria, tinha que oferecer um trabalho para me ganhar fitinha. Aí eu pensei, falei, eu tenho um monte de amiguinhos. Minha rua tinha muita criança, a gente era uns 15, 16, assim, só na minha quadra. E na minha idade, assim, na idade de 6, 8 até 12, 13, eu falei para a freira, olha, eu tenho uma ideia. Se eu ganhar um estandarte de Nossa Senhora de Lourdes, porque a minha igreja era Nossa Senhora de Lourdes, se eu ganhar um estandarte, eu posso levar as crianças para a missa? Eu só preciso que vocês vão pedir para os pais permissão. E lá foi a freira, lá foi o padre. E pediram permissão, e lá ia eu, toda cheia de alegria. Eu ia bem assim, os primeiros pequenininhos e os grandes atrás. E eu ficava, né, entre eles andando, indo e voltando para tomar conta, porque a gente atravessava as avenidas. E tinha uma avenida que era outra, hoje ela chama Avenida Sapopema, pessoa de São Paulo. E aquela avenida ali era o único caminho de caminhão, ônibus, tudo, né? E a gente levava, era mais de 1,5 milha a igreja. E era assim, né? Você subia, descia, subia, aquela coisa, né? A gente chegava lá, todo mundo pingando no calor, mas com muita alegria. Então, eu consegui, a gente ia e fui. Fui trabalhando, consegui mais a outra, eu já tinha a primeira, depois de um ano eu consegui a segunda, aí eu já tinha direito a entrar na sacristia, a conversar com os padres, o que eu tinha, os problemas, minhas ideias, minhas coisas, tudo isso. E quando eu estava assim, depois de 2 anos quase, eu ia receber minha de ouro. E eu estava lá dentro e passei assim a freira passando, os padres conversando. E eu passei e vi os padres rindo e falando de uma senhora que eles se tinham confessado com ele. E os dois comentando o problema dela e rindo, porque eu não sei se aquela senhora falava sempre os mesmos problemas. Eu não sei se a senhora compartilhava com os dois padres o mesmo problema, para eles estarem se comunicando, mas either way, eles não podiam fazer isso. Pelas regras, eles não podiam se falar, ou falar o que estava acontecendo, porque eles têm que ser um sigilo absoluto. Quando eu vi aquilo, eu só fiquei lá, né? Esperando eles acabarem. Quando eu acabei, falei pro padre, eu não venho mais aqui. Ele, mas por que isso? Aconteceu isso. Eu fui lá, falei com a freira, falei com a minha mãe, voltei para casa, devolvi minhas fitas, tão decepcionada, tão triste, que todo o meu castelo de amor, eu vou dizer, não é de ilusão, mas era de amor, caiu por terra abaixo. A minha tristeza foi tão imensa que eu falei, mas foi aí que meu pai, meu padrasto, me introduziu para a doutrina espírita. Porque ele nunca interferiu. Eu sabia que ele ia, mas eu tinha minha convicção, ele não envolvia. E foi com 12 anos, foi quando eu recebi o primeiro livro dos Espíritos. E naquele dia, eu quase devorei o livro inteiro. E ali eu teve todas as perguntas e respostas que eu fui buscando sobre Jesus, sobre a criação, sobre Deus, sobre as coisas. E desde aquele dia para hoje nunca mais parei, estou estudando até hoje eu não sei o livro dos Espíritos. Porque a gente estuda e não sabe. Não sabe o que você vai ser lido do começo ao fim. O Evangelho é igual. Você lê do começo ao fim, a gente faz o Evangelho no lar, pega a primeira página até a última. Quando você acaba, você volta e fala, meu Deus, eu acho que eu pulei essa folha. Eu acho que eu pulei esse capítulo. Porque a gente aprende de novo. Porque o Espírito vai aprendendo, vai melhorando. E nós vamos aprendendo. Vai cada vez mais. E por isso, quando eu vi os padres falar aquilo, esse silêncio, essa voz, nós temos que silenciar
quando vemos o erro do próximo. Se é uma coisa que é grave para essa pessoa, a gente chama em particular. Mas não julga que nem eu fiz, já joguei fora tudo, já fui embora nervosa. A gente tem que saber as razões. Mas é lógico, nós não podemos nos compactuar com as coisas erradas. Mas temos que compreender a razão do outro. Mesmo que não é o que nós queremos e pensamos, a gente tem que entender. Porque é assim que Jesus revolucionou as ideias, estabeleceu novos paradigmas para a felicidade, demonstrando que o verdadeiro triunfador não é aquele que se destaca sobre os cadáveres das vítimas, porém aquele que se vence a si mesmo, superando as paixões hediondas que o escravizavam ao eito da inferioridade. Sinalizou o caminho com pegadas luminosas, a fim de que nunca mais houvesse escuridão e desconhecimento da estrada a seguir. Outra vez a palavra eito, de inferioridade, que eu também não sabia. Eito significa sequência ou série de coisas que estão na mesma direção ou linha. Então, né, quando fala, aqui, ó, hediondos que o escravizaram ao eito da inferioridade, nos caminhos e na evolução das inferioridades da nossa vida. Então, quando Jesus, ele fez isso, ele revolucionou todas essas ideias e nos passou essa ideia, para que a gente possa caminhar com ele. Ele é essa senda luminosa, é que nem o exemplo que eu dei, é que nem o aeroporto. Quando está escuro, tem as luzes, o avião nunca se perde quando tem as luzes para descer. Então Jesus é essa estrada aí de linha em nosso avião, ó, nosso corpo, nosso espírito vai pousar nessa linha de amor. Vai buscar o fim da parada, que é Jesus. A gente chega e posa com tudo, carregando todas as nossas bagagens, mas ele está lá, de braços abertos, iluminando a nossa jornada. E ele diz que o verdadeiro triunfador não é aquele que passa sobre a dor, sobre o erro, sobre as coisas negativas que o outro faz. O vencedor é aquele que se supera a si mesmo. Porque quem de nós não tem erro? Quem de nós não faz coisa errada ou já fez? Quem de nós muitas vezes não pensamos errado ou desanimamos? Quem? Se alguém falar, não, eu nunca fiz, então você é um espírito muito nobre e você não é desse mundo. Porque todos nós já fizemos alguma coisa. Já caímos em depressão, já levantamos, já falamos mal, já falamos bem, já invejamos, já desejamos o que é do outro. E aprendemos a começar a desejar o que é bom para nós. Com a nossa doutrina, estamos aprendendo a nos amar, nos conhecer, a reflexionar sobre o que é certo e errado. A caridade, então, alcança um dos seus pontos culminantes e gloriosos quando se converte em perdão ao próximo e proporciona ao indivíduo o auto-perdão com a consciência lúcida em favor da necessidade de reparação das faltas da sua própria recuperação moral. Desse modo, a caridade de Jesus prossegue socorrendo-nos, sem que nos demos conta sequer das sublimes mercês que nos oferece no caminho. E é uma verdade, porque a caridade de Jesus para conosco não tem fim, não tem limite. Hoje nós estamos rindo, estamos aqui, saímos da praia, estamos mais cedo, resolvemos, eu preciso fazer alguma coisa, vamos ouvir esse irmão falar mais do que a boca, quem sabe alguma coisa boa tiro para mim, porque muitas vezes a gente, uma palavra, muitas vezes a gente fala um monte, né? Mas uma palavra toca alguém no coração. Uma é a caridade, outra é o perdão, outra é o aprimoramento moral, outra é a força, outra é a luta. Ninguém é igual. Todos nós temos um ponto, a gente fala assim, a marca da ferida, que é aquela ali que vai falar, opa, essa é para me despertar. Então todos nós recebemos a caridade de Jesus, esses ensinamentos, essa luz que Ele nos envia, esse fortalecimento que Ele nos dá. Nós sabemos que podemos contar com Ele, não importa onde, até no fundo do mar. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino de Deus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Aí nós falamos, então eu vou esperar partir para viver a verdadeira vida? É, a verdadeira vida é a vida do Espírito.
Mas para que a gente chegue lá e sinta e viva a verdadeira vida, aqui é a escola, gente, aqui é o teste. Quando nós vamos para lá, nós temos que já ter que ir com o caderninho. Antigamente a gente tinha boletim, né? Hoje eu não sei nem o que a escola manda. Acho que eles mandam, né? Boletim ou nota para os pais para falar que passou ou não passou. Quando nós formos para o futuro, a vida futura, a vida espiritual, nós temos que levar só o que nós fizemos de bom, o que nós aprendemos, o que nós lutamos conosco mesmo para melhorar, porque muitas vezes a gente não consegue, nessa vida, terminar um defeito que temos. Mas se nós lutarmos por esse defeito, o máximo que nós pudermos, vai ser contado o ponto lá em cima. Em vez de falar, não, já que nós não consigo, eu vou deixar para lá. Não, porque nós vamos receber aquilo que nós fizermos. Então, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, quando Pedro lhe pergunta do perdão. Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulnerável às agressões, aos maus tratos e a injúrias. Será doces e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás enfim para os outros o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão veio apagar as suas faltas? Então veja bem, o justo por excelência, Jesus, que está aí, nos mantendo, nos equilibrando o nosso planeta, equilibrando a nossa alma, o nosso ser. Jesus que nos tem dado tudo, como mestre nos tem orientado, nos orienta desde o tempo que ele aqui veio, nos tem ensinado, ele nos tem dado as lições e demonstrado em suas ações. Nós falamos, eu não vi, quem sabe? Quem pode dizer que não vimos Jesus atuar? Quem vai dizer que não estivemos lá com ele? Ninguém pode falar. Nós voltamos tantas quantas vezes porque lá não soubemos entendê-lo, lá não soubemos amá-lo e ainda hoje não sabemos. Mas ele, como mestre, vem nos ensinar tudo isso. Que nós somos capazes de amar como ele amou, que nós somos capazes de abraçar o Pai como ele abraça, que nós somos capazes de viver em paz e harmonia com os outros, mas acima de tudo, em paz conosco mesmo. Se soubermos respeitar o próximo, respeitar as diferenças, respeitar aqueles que não conseguem caminhar conosco ou que caminham à nossa frente. Tudo isso Jesus, como mestre, nos ensinou. Nos ensinou que a paciência, a ponderância, a benevolência fazem parte de cada segundo de nossa vida. Que se soubermos amar, se soubermos sermos caridosos, saberemos lidar com todos os problemas da vida. Conosco mesmo principalmente, conhecendo-nos, ouvindo-nos, sentindo-nos, para poder sairmos de dentro de nós para conviver com o nosso irmão. E Jesus, como irmão, aí está. Ele está aqui conosco, no lado de cada um de nós. Como irmão, ele é aquele que a gente chega no pé do ouvido dele e fala, Jesus, me ajuda. Eu necessito da sua presença. Eu necessito do seu conselho. E creia, esse conselho virá. Se não vem dentro da sua própria mente, quando a gente fala, oh, eu tive uma ideia, não é sua. Quando a gente pede a ideia, aparece assim, não é sua. É esse irmão que Jesus colocou no caminho, no nosso anjo guardião, para que nos oriente. Ou é através da boca de um irmão que vem, muitas vezes aquele que busca uma coisa para se salvar, uma tábua de salvação. Estou sem emprego, eu preciso arranjar alguma coisa. Jesus, eu estou buscando, me ajude. Onde encontrar? Daqui a pouco está conversando com um amigo. Você sabe alguém que precisa, sabe fazer isso? Eu estou precisando. Opa, sou eu. É assim que Jesus, irmão, age em nossa vida.
É assim que Jesus, irmão, leva as nossas necessidades e as nossas dores ao Pai. É Ele que carrega tudo que nós temos e informa o nosso Pai. Não que o Pai não veja, mas imagina uma casa com 10 crianças. Imagina Deus com milhões. Aí você quer que o Pai veja todo mundo, enquanto um está arrebentando lá, o fogão lá embaixo, o outro está correndo com o carrinho aqui, ele vai ver qual é o mais perigoso. Jesus, então, é o irmão que está ali, ó, e fala, ó Pai, eu tenho esse, tá assim, aquele tá assado, e vai calando, e ele vai vendo e atendendo. Nós temos que acreditar que o nosso irmão Jesus está conosco. Que o nosso irmão Jesus está nos guiando, nos levando à frente. Ele nos disse que como Ele, todos nós chegaremos ao Pai. Ele, como disse Joana, Jesus ainda é o caminho para a vida e para a verdade. Então vamos crer nessa verdade de amor, nessa vida de luz. Chamar o nosso irmão e entregar as nossas dúvidas ao Mestre. E Ele estará ali, sempre pronto a nos receber em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada e uma boa noite a todos.